Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Diga, quero ser bem mais. Quero ser bem mais do que já sou. Diga, um adorador por excelência me tornar. Então diga, eu não vou me importar com o que vai acontecer. Diga, eu só quero te exaltar, Senhor. Eu só quero engrandecer o teu nome, Jesus. Seja glorificado entre nós, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Vamos juntos? Quero dar. Entregue o seu melhor ao Senhor nessa noite. Toda a sinceridade do seu coração. Expresse o seu amor por Ele. Fale, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és bom, Jesus. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Então diga isso. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Eu só quero te. Diga, Tu és a razão, Senhor. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Então diga isso. Eu não vou me importar. Com a sua voz, levante sua voz. Diga, eu só quero te exaltar, Senhor. Tu és. Então diga isso. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Graça e paz aos vós outros. Tão bom entrar na presença do Senhor, como diz a sua palavra, com ações de graças e hinos de louvor, entrar na casa de Deus, dizendo a Ele, nós o adoramos. E é tão bom ouvir essa canção, cantar essa canção, porque nós somos adoradores por excelência, isso está no nosso DNA. Que Deus nos abençoe para que nessa noite possamos nos deleitar na presença dEle. Faça isso. Aproveite essas horas que passamos aqui, esses minutos,
para adorar ao Senhor. Você também que está em casa nos assistindo, adore ao Senhor. Vamos ler o livro dos Salmos, Salmo 100, verso 4. Logo após, vamos orar. Diz assim, vamos juntos? Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. É assim que nós entramos na presença do Deus Altíssimo. Ó Deus, nós queremos te adorar, porque a adoração está no nosso DNA, Senhor. Mas muitas vezes deixamos de fazer isso no nosso dia a dia. Guardamos só para o domingo, mas na grande verdade, temos a necessidade de adorar todos os dias. Então, Senhor Deus, leva-nos para uma intimidade mais profunda contigo. Leva-nos, Senhor Deus, diariamente a termos esse encontro, a semelhança do encontro dominical. Possamos, ó Deus, cantar uma música, ler a Tua palavra, chorar em adoração, chorar em oração na Tua presença todos os dias da semana. De modo que, ó Deus, quando chegarmos aqui no domingo, possamos fazer isso com mais excelência ainda, junto com toda a igreja. Porque nós somos adoradores. Como disse a letra da canção, Senhor Deus, não vamos nos importar com nada mais, além da adoração. É o que te pedimos nessa hora, para que o Senhor seja adorado. Que o Senhor nos tire, ó Deus, das nossas preocupações, nos tire, Deus, de nossos outros sentimentos, para que possamos estar plenamente na Tua presença, nos deleitando da Tua face, da Tua companhia. Obrigado, Senhor Deus, por essa hora, por esse momento em que podemos parar tudo e Te adorar. Ó Espírito Santo, sirva-se das nossas vidas, pois somos Teus. Usa-nos para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus assim nos abençoe para a glória do Senhor. E quando entramos na presença do Deus eterno, nós encontramos o nosso pecado. Por isso vamos abrir a palavra do Senhor lá em Apocalipse 3, verso 19. Apocalipse, aí joga o S. Eu vou falar com o Espírito Santo, somos teus, ao invés de ser teu. Bota o S em tudo quanto é lugar aqui. Apocalipse, capítulo 3, verso 19, está projetado lá também. Vamos mais uma vez juntos? Eu repreendo eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Arrependimentos, queridos. Deus tem nos chamado ao arrependimento. Isto porque, graças à sua imensa misericórdia, Ele tem nos repreendido. Ele tem trabalhado nas nossas vidas. Então nós pedimos ao Senhor Deus que através do hino que nós vamos cantar, o hino de número 157, durante a execução desse hino, o Espírito Santo já esteja ministrando os nossos corações, nos conduzindo ao arrependimento. Vamos cantar o hino 157 e depois teremos um momento de oração silenciosa. Eu vou convidar depois da oração silenciosa o diácono Sérgio para quebrar o silêncio. Bom, tem um microfone aqui, o Sérgio está ali do lado? Ele é ali do lado, está ali, né? Sérgio, faça uso do qual? Verde, microfone verde, tá bom? Então vamos cantar.
Jamais terei tão fraca voz, trema ao confessar a quem por morte tão atroz minha alma quis salvar. Temos silenciosamente, pelo menos 1 minuto, e após o diácono Sérgio irá quebrar o silêncio. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, em cuja presença nos encontramos reunidos nesta noite no Teu santo e glorioso. Te agradecemos, Senhor, primeiramente por esse culto que está sendo prestado a Ti, Senhor. Quando nesse momento, Senhor, o Teu povo que te chama pelo Teu nome, se encontra com o coração contrido, arrependido, porque, Senhor, somos pecadores. Pecamos, Senhor, no olhar, no falar, no pegar, pecamos no andar. Pecamos, Senhor, porque vivemos, Senhor, debaixo do sol. No mundo, Senhor, onde jaz o maligno. No mundo, Senhor, onde haja a traição. Mas a Tua palavra, Senhor, ela nos conforta, Senhor, quando, lá em João, Tu mesmo nos afirma, Senhor, se confessarmos nossos pecados a Ti. Tu és poderoso e glorioso, Senhor, para nos perdoar. Por isso, Senhor, queremos nesta noite, Senhor, sairmos daqui, Senhor, com o coração, Senhor, totalmente lavado e remido pelo sangue de Jesus, com o Teu perdão, Senhor, a Tua graça e com o Teu amor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de contrição, quando, Senhor, a Tua igreja confessa a Ti, Senhor, que somos pecadores. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa-nos, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu poder. Nós Te agradecemos por esse perdão, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós nos alegramos em louvor ao nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo 65, nós iremos ler alternadamente esse texto. O último verso nós iremos ler a uma só voz. Texto que nos prepara para o momento de cânticos espirituais, texto em onde já adoramos a Deus com a sua leitura. O último é o 13, tá bom? Então, vamos alternando. O 13º leremos a uma só voz. A Ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a Ti se pagará o voto. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, Tu nolas perdoas. Com tremendos feitos nos respondes em Tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Tu visitas a terra e as regas. Tu a enriquece copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso os dispõe.
Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam farturas. Juntos os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Quero convidar a igreja a se colocar de pé para nós cantarmos sobre a bondade do Senhor. Essa canção é o primeiro versículo que o pastor leu no início do culto: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. E nós vamos fazer isso nesse momento. Nós vamos glorificar o nome do Senhor, cantar sobre a bondade, a fidelidade de Deus, a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Amém? Simbora. Entrai, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graça. Diga nos seus átrios e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei o nome. Diga, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor. Que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. Vamos juntos? Entrai por suas portas com ações de graça. Diga nos seus átrios e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Diga, o Senhor é bom. E eu sou uma prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. Vamos declarar que a misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre, e de geração em geração Ele é fiel. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é mais forte agora. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. E essa próxima canção fala: Senhor, eu te louvarei, independente das circunstâncias, independente seja no vale,
seja na bonança, na alegria, na tristeza, em todo tempo, nós louvaremos o Senhor, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido o nosso rochedo, a nossa vida está firmada em Jesus. Então você fale: Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero te louvar cada dia mais de todo o meu coração, eu quero engrandecer o teu nome, Jesus. Que a essência do Evangelho de Cristo esteja dia após dia mais fincada no seu coração e que você exale a presença dele por onde você passar. Adora o Senhor. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Então diga: tudo que há em mim, Senhor, eu quero te ofertar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Diga: junto aos teus pés, Senhor. junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Diga: mas ainda é pouco, Senhor. Mas ainda é pouco, sei, Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. diga: somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vamos juntos, te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei.
Glória a Deus. A igreja pode sentar. Bem, nós vamos agradecer a Deus pelos dízimos e as ofertas entregues. Vou dar um diácono. O diácono vem orar. Eu não vou apontar, não. Quem vem? Vem, soldado. Verde. Som. Oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, agradecemos a Deus por estarmos aqui em Tua casa, ó Deus. Quero agradecer-te, ó Pai, pelos dízimos de cada dia, ó Deus. Agradecendo por todas as ofertas também, ó Pai. Peço por essa igreja que está crescendo, ó Pai, cada vez mais. Peço também por esse modo de culto, ó Deus. Sabemos que é diferente, é um novo mundo, né? Mas que podemos sempre agradecer por estar em Sua casa e ofertar para que a igreja possa crescer cada vez mais, ó Deus. Essa oração que te faço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Sim. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Atos dos Apóstolos, segundo livro de Lucas, capítulo 4, verso 12. Ó Pai, nós temos a Tua palavra aberta. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos lê-la e compreendê-la. Também, ó Deus, a capacitação do Espírito Santo para expor de modo fiel a Tua palavra. Também, ó Deus, a instrumentalidade do Espírito Santo para que a Tua palavra penetre nos nossos corações e produza mudanças. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu farei a leitura 5 até o 12, sendo que o 12º você irá ler comigo, tá bom? Tenha a sua Bíblia aberta, Atos dos Apóstolos 4. A pregação será no verso 12, mas eu quero ler a partir do verso 5. O verso 12 você irá ler comigo. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Juntos, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Queridos, nós entramos no mês de outubro. Hoje pela manhã, muito legal, série de mensagens que o reverendo Hélio está fazendo lá com a sua turma, a respeito das mulheres, em homenagem aí ao nosso outono rosa. Outubro, falei outono? Nem estamos no outono, nem dava para disfarçar, já chegamos na primavera. Primeira gafe do dia. São muitas. É bom que vocês já se acostumaram. Bem legal, falou lá sobre Ana. E aqui eu quero trazer durante esse mês de outubro, nós vamos entrar no primeiro domingo de novembro, porque é importante nós falarmos sobre esse fato histórico que veio à humanidade por intermédio do Senhor Deus em restauração da sua igreja, que é o mês da reforma. Tudo isso porque em 31 de outubro de 1517,
monge alemão, Martim Lutero, pregou lá na igreja, na cidade de Wittenberg, as 95 teses, em protesto ou chamando a igreja para repensar sua postura, em especial, venda de indulgências, tem ali a questão da salvação pela graça, a salvação pela fé. Então esse evento marcou a história da humanidade, marcou a história da igreja. Então nós precisamos sempre trazer isso, até mesmo porque o lema da reforma é uma igreja reformada sempre se reformando. E se nós pararmos de pensar nos pontos em que a igreja despertou, nós corremos o risco de cometer os mesmos erros da igreja no passado. Então é importante. Lutero, lá em Romanos 1:17, após ler esse texto, teve esta inspiração do Espírito Santo para agir. Lá em Romanos 1:17, ele leu assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Passado algum tempo, não apenas Lutero, mas outros homens se levantaram com os chamados reformadores. Nós temos aí João Calvino, de onde extraímos a nossa linha teológica. Um dos reformadores, dentre tantos outros, sintetizaram o pensamento reformado em contraposição à Igreja Católica, porque era importante sacramentar, era importante dizer como a Igreja Reformada pensava. Então, de maneira resumida, instituiu aí os 5 solas. Sola quer dizer somente, e aí os 5 são: sola Escritura, que é somente a Escritura; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; e soli Deo glória, glória somente a Deus. E dentre essas frases latinas, extrai-se pontos teológicos importantes, fortes, que nós precisamos estar trabalhando sempre. E hoje eu quero começar falando sobre sola Christus, somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. Isto porque essa frase do somente Cristo vem em contraposição ao movimento católico, onde atribuía, além de Cristo, a salvação, onde atribuía não somente a Cristo a intermediação entre Deus e os homens. Então, sola Christus quer dizer que Cristo é o nosso único mediador e suficiente mediador e suficiente salvador. Não há nenhum outro que possa nos ligar a Deus além de Cristo, somente Cristo. Somente pela intermediação de Cristo Jesus nós temos acesso a Deus. E basta Cristo. Não é preciso boas obras, não é preciso comprar o perdão, não é preciso essa questão das indulgências, não é preciso nada além de Cristo. Claro que nós temos um outro elemento que ele vai dizer depois, somente a fé, isso por intermédio da fé. Mas nós aprendemos com a Reforma Protestante que somente Cristo é o intermediador e somente Cristo é o nosso Salvador, único e suficiente Salvador. Um texto que baseia bastante essa visão e esse pensamento está lá em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então vamos ao texto? O texto que nós acabamos de ler aqui vai falar acerca de João Pedro. Ah, não, é Pedro João. Tá vendo, filho? Não é sobre você, não. Pedro e João. Por que não colocou, né? João Pedro, já botava ali, né?
Aqui nós falamos aqui, ó, João, vírgula, Alexandre. Aí tem um cantor nosso aí chamado João Alexandre. Já juntou os dois nomes, ficou bonitinho. Podia ter colocado João, Pedro. Porque eu não conheço ninguém que se chama Pedro João. Alguém conhece alguma pessoa chamada Pedro João? Não, né? Agora, João Pedro, conheço um João Pedro. Eu conheço um João Pedro. Então, João Pedro. Então ali, Pedro e João, eles estavam perante o Sinédrio porque eles estavam pregando a Cristo Jesus. Mas o episódio mais forte é porque eles estavam entrando no templo e ali numa porta chamada Formosa, Porta de Salomão, grande Salomão e suas riquezas, tinha um homem coxo, conhecido da comunidade. E aquele homem, você conhece muito bem essa história, quando todos os dias ele era ali colocado, pedindo esmola, e quando Pedro e João chegam aquele local, aquele homem pede esmola para Pedro e para João. E aí Pedro chega para ele e fala, olha para a gente. E o camarada, sim, me dá. O texto diz que ele se prepara para receber ali uma esmola. E Pedro diz, olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Em nome de Cristo, levanta e anda. E o texto diz que a perna dele começou a se fortificar e tudo mais. Daqui a pouco aquele homem se levanta, entra no templo, começa a glorificar a Deus, e aquilo se tornou conhecido durante a comunidade. E ali, Pedro e João tiveram mais forças para pregar Cristo Jesus, e pregando ali a ressurreição de Cristo Jesus. Quando as autoridades percebem isto, chamam Pedro, prendem eles, né, porque já estava tarde, colocam eles no cárcere, e no dia seguinte reúne o Sinédrio para julgá-los, num pequeno julgamento. E o Sinédrio, ele era um tribunal judeu. O Sinédrio era formado por 3 classes. A classe dos anciãos, falei palavra chata, português hebrado, daqui a pouco eu vou pregar em inglês. Dizem que o inglês é mais fácil, só não sei. Quem eram esses homens, os anciãos? Eram chefes de famílias da alta classe judaica, os aristocratas. Eram pessoas de influência na sociedade pelo seu posicionamento e pela sua riqueza. Então, eles eram membros do Sinédrio. Comumente, esses homens eles eram do pensamento saduceu. O pensamento saduceu, religiosamente, é de que não há ressurreição. E Pedro e João estavam pregando Jesus ressurreto. Também fazia parte ali os escribas. Os escribas eram doutores da lei. Muitos dos escribas pertenciam ao partido farisaico, ou chamada seita dos fariseus. Ali, então, era um outro grupo que fazia parte ali do Sinédrio. E tinha também as autoridades, que eram os sacerdotes, a família sacerdotal. Vocês perceberam aqui que foram lendo aqui vários, né? O sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Então havia ali a classe dos sacerdotes, a classe dos doutores da lei, a classe da sociedade, ou seja, a representação da sociedade ali pelos aristocratas. Então aqueles homens se reúnem para debater e julgar João e Pedro e João. E o texto diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar. E no decorrer do texto vai dizer que aqueles homens ficaram admirados, assim, esse homem é iletrado, esse cara é pescador, já comprei peixe com ele lá na feira. Esse cara está falando com muita autoridade, com muita propriedade. Certamente ele andou com esse tal de Jesus. Interessante isso, né? A gente levar na nossa vida a marca de que nós andamos com Jesus. Você anda com Jesus, hein? Se lembra lá atrás, quando eu falei isso, domingo passado, acho que foi, né? Pregando sobre Pedro, olha, você dele, seu modo de falar te denuncia. Então, ali, Pedro, cheio do Espírito Santo, fala com aqueles homens, e ao dizer, no verso 12, ele declara, olha, porque não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, que importa que sejamos salvos. Pedro estava dizendo, sola Christus, somente Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, só Cristo. E o Sinédrio disse, olha, eles olharam assim bem, a gente não pode fazer nada. Presta atenção, o povo está glorificando a Deus. Um sinal notório foi visto aqui. Aqui, então, as 3 classes que eu falei aqui se reuniram e falaram assim, o que a gente vai fazer?
O doutor da lei falou assim, não sei. Os anciãos, não sei. E ali o sacerdote, não sei. Vamos fazer o seguinte, vão deixar eles embora, mandar ordem para eles se calarem e não falar mais desse tal de Jesus, e não pode falar mais desse ressurreto, não pode falar nada disso. Qual foi a resposta de Pedro e João? Eu não posso me calar. Ele cantou aí o Nani Azevedo. Eu não posso me calar. Só Cristo. Somente Cristo é a razão de ser, somente Cristo é a vida. Este Cristo que vocês rejeitaram, este Cristo que vocês crucificaram, este Cristo, eu não posso deixar de falar desse Cristo, porque somente Cristo pode trazer a salvação, só Ele. Se houvesse uma outra opção, talvez eu fugisse pela tangente, mas não tem, só Cristo. Então, queridos irmãos, lembrar nesse momento da reforma, de só Cristo, é entender que não há nenhum outro caminho a seguir. Se você está aqui, se você está aí nos assistindo, é porque este é o caminho, a verdade e a vida, como o próprio Senhor Jesus ensinou. Somente através de Cristo nós podemos alcançar a salvação. Um dia todos nós conheceremos o pó, e a única porta que nos levará ao céu chama-se Cristo. Então esse nome deve ser pregado, esse nome deve ser anunciado. Por quê? Vamos novamente aqui para o texto. Pedro disse, não há salvação em nenhum outro, não há salvação. É interessante que Pedro e João são interrogados em nome de quem eles promoveram uma cura. Olha, esse homem aí estava doente, esse homem era enfermo há anos. Em nome de quem vocês curaram? Em nome de Deus? Em nome de Beelzebu? Baal? Em nome de quem vocês curaram? A pergunta era direta. Como é que vocês curaram esse homem? Pedro, além de dar resposta, ele diz, olha, este homem foi curado por Cristo Jesus e rejeitado por vocês, porque não há salvação. Pedro vai trazer aqui um fato importante para todos nós, que Paulo vai nos ensinar lá em Romanos 3, 23, quando ele diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se nós pregamos somente a Cristo, porque Pedro nos ensina aqui que não há salvação, e se ele traz a palavra aqui salvação, isso implica que todos nós estamos perdidos. Esse versículo vem nos chamar a atenção de que eu e você precisamos de salvação. E fomos salvos por Cristo Jesus. Outra palavra que nos chama a atenção aqui é que ele vai dizer, nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Outro o quê? Outro nome? Outro homem? Outro Deus? Outra maneira? Outro método? Pedro vem aqui abranger tudo para dizer, não há outra maneira, não há outro meio, não há outro homem dado entre os homens, não há outro jeito, não há lei que resolva o problema que nós precisamos, que é salvação. Porque ele vai dizer assim, quando ele diz assim, porque não há, essa palavra há aqui, que exclui todas as demais formas, ele vai dizer que não está, se formos traduzir de uma maneira bem literal, é dizendo, não estar em nenhum outro lugar, em nenhum outro meio, em nenhum outro homem, em nenhuma outra pessoa, não está a salvação, porque a salvação ela está em Cristo Jesus, como o próprio Senhor Jesus Cristo respondeu lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você já ouviu muito sobre isso. Jesus não disse, eu sou um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E mais, queridos? Pedro diz, dado entre os homens, Cristo foi dado. O só Cristo, somente Cristo, o Cristo que nos salva, Ele foi dado a mim e a você para a nossa salvação. Por isso ele termina dizendo, importa que sejamos salvos. Essa palavra aqui importar vai explicar necessidade. Todos nós necessitamos. E não há nenhum outro homem, nenhum outro ser, nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Cristo. E agora, partindo para um momento final, eu quero lembrar as palavras do Senhor Jesus lá no Getsemane. Gosto muito disso. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. E às vezes eu repito essas frases do Senhor Jesus no Getsemane. E quando eu leio ou ouço os grandes pregadores, Spurgeon, que eu gosto bastante, Stott, os clássicos, né? Eles diziam sempre as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque é só isso. Não temos que acrescentar, não temos que colocar enfeite, não temos que inventar nada. A salvação é dada pela pregação do Evangelho. O Evangelho é Cristo, somente Cristo. E nós fomos salvos porque um dia Cristo morreu na cruz por mim e por você, por causa dos nossos pecados. E eu quero lembrar as palavras do Senhor Jesus no Getsemane, porque aqui no Getsemane, o Senhor Deus disse para o seu filho, solos Christus. Na oração do Senhor Jesus, quando ele entra em angústia no jardim do Getsemane, ele chama os seus discípulos para orarem com ele e dizem, fiquem aqui, orai, vigiai, fiquem comigo porque eu estou angustiado. Jesus se distancia um pouco, vai até a frente e ora a oração que você conhece muito bem. Pai, eu gosto dessa frase nessa oração. Tudo te é possível. O filho chega diante do pai e diz, tu podes todas as coisas. Passa de mim esse cálice. O que era o cálice? Naquele outro domingo eu preguei sobre cálice é beber o compromisso, é fazer a aliança. Jesus Cristo fez conosco uma aliança de sangue. Jesus Cristo tinha um compromisso ali, de beber o cálice. Quando Pedro corta a orelha do Malco, do soldado, Jesus disse, se por acaso eu não vou beber o cálice que meu pai me deu, isso depois dessa oração. Mas na oração ele diz, Pai, afasta de mim este cálice, porque tudo te é possível. E qual foi a resposta do pai ao filho? Solos Christus. Se o pai, que é o Todo-Poderoso, escuta uma oração do filho dizendo, ó Todo-Poderoso que pode todas as coisas, afasta de mim, eu, teu filho amado, que nunca pequei, que desci da glória para morrer na cruz pelo pecado das outras pessoas. Eu estou te fazendo um pedido, já que tudo é possível para ti, afasta de mim esse cálice. E o pai disse, somente você, meu filho, porque não há salvação em nenhum outro nome a não ser em você, só você, meu filho. Mas é interessante que Jesus ora de novo, a mesma oração, tudo te é possível, o Senhor pode todas as coisas. Não sei, renova a lei, faz uma nova lei, ou faça com que eles paguem pelo próprio pecado, arruma algum outro meio, pode não ser, de repente a reencarnação. Oh Deus, Pai, Todo-Poderoso, tudo te é possível. E Jesus responde para o filho, solos Christus. Porque não há reencarnação, não há boas obras, não há venda de perdão, não há, filho, só você. E somente você, suficientemente você, só você. E quando ele ora pela terceira vez, tendo a mesma resposta, ele nos ensina para toda a humanidade, só Cristo. E se só Cristo, se o Pai nega a oração do seu único Filho, e se o Pai na oração declara somente Cristo, como nós podemos defender outro meio de salvação, senão em Jesus Cristo? Somente Cristo salva, somente Cristo perdoa. Somente Cristo te abraça com a lepra do teu pecado. Somente Cristo.
Somente Cristo faz isso, como ele fez lá em Lucas 13 com aquele homem leproso, pecador, rejeitado pela sociedade. Somente um homem foi até lá e o abraçou. Cristo. Porque além de Cristo ser somente em Cristo a nossa salvação, somente em Cristo a gente encontra o abraço do perdão. Somente em Cristo. Somente Cristo pode derramar sobre você uma paz que transcende todo o entendimento, uma paz que excede todo o entendimento. Somente Cristo. Somente Cristo pode fazer com que você deite e durma em paz, com o mundo todo desabando ao teu redor. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo te tira das garras do pecado, transporta você de um império das trevas e leva você para o reino do seu Filho amado. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo derrama sobre nós uma misericórdia que se renova todas as manhãs. Olha para a sua vida, olha para a minha vida. Quem, além de Cristo, nos amaria, nos perdoaria constantemente, o tempo todo, sempre presente? Somente Cristo. Não há nenhum outro homem, não há nenhum outro ser, não há ninguém que te ame e te perdoe como Cristo. Somente Cristo dá a você um valor inestimável. Ele morreu na cruz por você, ele morreu na cruz por mim. Quem mais morreria por você? Talvez seu pai, talvez sua mãe, quem sabe lá seu filho, sua filha. Quem mais morreria na cruz por você? Somente Cristo. Então, em tempo de reforma, lembrar que somente Cristo nos livra da consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Os evangelhos nos contam a história de uma mulher que foi pega no flagrante adultério. Os homens já estavam ali com as pedras nas mãos. Somente Cristo disse: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. Então, por isso, queridos irmãos, nós devemos adorar somente Cristo. Por isso nós devemos dar louvor somente a Cristo, que é um dos pontos da reforma. Só lhe deu glória. Somente a Cristo. Porque somente Cristo é o alfa e o ômega. Somente Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Somente Cristo é a raiz de Davi. Somente Cristo, Ele é a estrela da manhã. Somente Cristo é o leão da tribo de Judá. Somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente Cristo é a ressurreição. Somente Cristo pode perdoar pecado. Somente Cristo. Somente Cristo. Então entrar nesse lugar aqui e dizer: ó Deus, eu vim adorar porque Tu entregaste aquele que poderia me salvar, que era somente Cristo Jesus. Eis aí a mesa do Senhor, onde nós vamos celebrar o nosso único meio de salvação. E não há nenhum outro meio de salvação, somente Cristo. Ele é quem perdoa os nossos pecados. Ele. Meu querido e minha querida, se você se estiver sentindo sozinho, eu quero dizer: somente Cristo pode te entender profundamente. Se você estiver com medo, somente Cristo pode conhecer profundamente o teu medo. Se você estiver depressivo, somente Cristo pode tocar a tua alma. Além da salvação que só existe em Cristo Jesus, a reforma vem nos ensinar através desse sola Christus. E somente Cristo é tudo na nossa vida. Somente Cristo pode suprir todas as nossas necessidades. Somente Cristo nos faz todas as coisas de uma maneira incondicional. Cristo. Então nessa noite eu te convido a adorar, a exaltar o nosso Deus, participando da Santa Ceia. Quando você estiver participando da mesa do Senhor, eu quero te convidar a lembrar que o pecado que te leva para a morte foi salvo através do único meio, e que neste único meio Deus não falhou com você. Jesus não falhou contigo. Isso traga paz ao teu coração, ao meu coração. Traz a mim.
certamente trará a você. Vamos participar da mesa do Senhor? Quero convidar aqui os presbíteros, nossa irmã Decleni, Piano. O ministério também, que quiser, pode se organizar. Antes de descobrir os elementos, eu vou falar aqui sem máscara, então vou deixar os elementos cobertos. Como é que nós estamos hoje? Só o presbítero Paulo, né? Marcelo falou que está trabalhando também. Vou puxar os diáconos. Os diáconos venham aqui para servir. O João Pedro, o seu Neilton, venha Romilton. Os 3 que nós precisamos, né? Vem. O Sérgio substitui o Romilton lá na porta. Queridos, essa é a mesa do Senhor Jesus. A mesa que não pertence à igreja presbiteriana, nem à igreja presbiteriana de Jacarezinho. Essa mesa não é nossa, é do Senhor. Só existe uma igreja. Como só existe um só Cristo. Não existe um Cristo da presbiteriana, um Cristo da batista, um Cristo da metodista. Um só Cristo. Um só mediador. Em qualquer língua, em qualquer parte do mundo, uma só igreja. Por isso, todos aqueles que são membros da igreja de Cristo Jesus, em plena comunhão, são convidados a participar. Por isso, o homem deve examinar a si mesmo, porque é um ato próprio, um ato de consciência, um ato de fé. Aqui nós temos os elementos, o pão e o cálice, onde os dois vão permanecer no estado físico que são. Pão e suco de uva. Mas nessa hora eles se tornam meio de graça na nossa vida, porque estão representando o corpo e o sangue de Cristo Jesus derramado por mim e por você. Ao comer do pão, lembre-se que a carne do Senhor Jesus foi esmagada por mim e por você, como anuncia Isaías 53. Quando beber o cálice, lembre-se das palavras do Senhor Jesus, que disse: meu sangue foi derramado por você. Eu costumo fazer isso, ao mastigar e ao beber o cálice. Lembrar da dor, do derramamento do sangue. E me utilizo dos meus outros sentidos para que o Espírito Santo ministre na minha vida a verdade de que eu estou participando aqui agora. Sou salvo somente por Cristo, somente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Deus, agora nós separamos esses elementos do uso comum para que se torne meio de graça na nossa vida. Durante, ó Deus, este ato, pedimos que o Espírito Santo ministre nos nossos corações a verdade por trás dos elementos. Te agradecemos pela presença espiritual de Cristo aqui em nosso meio. Por isso, durante, ó Deus, a distribuição, ao cantarmos o hino, durante a oração, durante a adoração ao Cordeiro, que possamos, em nome do Senhor Jesus, ser alimentados espiritualmente. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Eu vou separar aqui agora os elementos. Durante a distribuição, nós iremos cantar o hino de número. Coloca aí para mim. Passa um slide aí, porque eu estou sem a minha liturgia aqui. O hino 270, desafio. O diácono pode descobrir aqui os elementos. Pode dobrar o pano. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou um pão, partiu e disse: esse é o meu corpo, partido por vós. Tomai dele todos e comei. Façam isto em memória de mim. Depois ele pegou o cálice e disse: este é o meu sangue derramado em favor de vós. Tomai dele todos e bebei. Façam isto em memória de mim. Vamos todos receber os elementos e aguardar para que possamos cear juntos.
Alguém foi omitido? Então, em nome de Cristo Jesus, você pode repetir comigo a frase que nós meditamos hoje? Solos Christus. Amém. Coma do pão, beba do cálice. Querido Deus, eterno Pai, quão grande, ó Deus, é a nossa alegria em poder manter essa comunhão contigo, através, ó Deus, desse banquete espiritual, no qual acabamos de participar. Nos traz a memória, mas também, ó Deus, nos faz sentir presencialmente, através do Teu Santo Espírito, em nossos corações e mentes, ó Deus, a verdade que salva. Só Cristo, ó Deus, é o nosso único mediador até a Ti, ó Pai. O único pontífice, ó Pai, a nos levar até a Tua presença, a nos garantir a salvação eterna. Muito obrigado, Deus, pela manifestação do Teu amor para cada um de nós, através do Teu Filho Jesus Cristo. E é em nome dele que agradecemos. Amém. Os oficiais podem se assentar. E aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Nós o adoramos. Temos agora um momento de cântico de um louvor ao Cordeiro de Deus. Nós estamos ainda na ceia do Senhor, de modo que esta hora é para que possamos cantar a salvação que nós acabamos de pregar e se alimentar. Amém. Vamos colocar de pé. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te amar. Erga suas mãos e adora o Senhor nessa noite. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Diga: Cordeiro, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças, graças eu te dou, Pai. Diga: pelo preço, Pelo preço que pago, sacrifício de amor foi do Senhor. Ele nos resgatou, ungido
ser. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Quero ver a igreja agora cantando digno. Digno é, sobre o trono está. Tu és adorado, Senhor. Todos os dias da sua vida que você cante isso. Elevo as minhas mãos, Senhor. Cordeiro de Deus morreu. Diga isso, mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Tu és santo. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Amém. Nós vamos orar pela família que está no altar, sortear a próxima família. Vem para cá, Maurine, Paulinha. Vem. Nós não vamos tirar vocês do altar, vocês permanecem no altar. Apenas consagramos, esse momento tão precioso. Que Deus continue abençoando vocês. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por vocês e vocês vão sortear a próxima família. Beleza? Ó Deus, nós te adoramos, te agradecemos, ó Pai, por essa família que permanece no teu altar. Lugar, Senhor Deus, de aconchego, lugar de segurança. Essa família, Senhor Deus, que ama o teu nome, que certamente tem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que busca o Senhor, que tem prazer em Ti, na Tua presença. Então que a Tua paz, a Tua alegria e Teu Espírito Santo permaneça sobre a vida deles. Abençoe a casa, abençoe também, ó Deus, Fiona, a cachorrinha. Abençoe, ó Pai, os seus vizinhos. No nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Pela Fiona. Coloca aí, dona Renata, que está lá em cima. Não, é a Mariana que está lá em cima, né? Mari, coloca aí pra gente aí. Escolhe lá um número. Se escolher a Dayana, já foi já, né? Então não tem como fazer marmelada. 13. 13. É a família do Adinho e da Cleonice. Eu vou falar com eles, tá bom? Obrigado, pode se sentar. E nós vamos orar agora pela Cleonice, pelo Adi. Às vezes, quando eu tenho ligado para ele tem ligado para vários membros, né? Quando eu ligo para ele fala, também liguei fulano e tal e tudo mais. Eles estão lá, respeitando o isolamento devido à idade. De vez em quando ele dá um pulinho na igreja presbiteriana que é ali pertinho, mas ele sai pouco. Vamos orar por eles, em nome do Senhor Jesus. Romilton, vamos orar por eles? Chega para cá, já que ele te chama de filhão, orar pelo teu pai. Agora ele já deu comando para o outro diácono, pega o verde aí, ó. Temos. Meu Deus e Pai, estamos muito gratos a Ti por esse momento, estar aqui em comunhão, louvar e bendizer. Quero pedir uma bênção toda especial aí pela vida do Paulinho. Estou anotado, Senhor, a vida deles. Também uma bênção toda especial pelo Senhor Adi, Dona Cleonice,
e continua abençoando a vida deles, que essa semana se encontra no altar do Senhor, como sempre teve. Eu te dou uma bênção toda especial para essa igreja e continua firme e pronto para te servir. E dando uma boa semana a todos e te agradecer em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, diácono. Queridos, nós chegamos ao momento dos avisos, estamos chegando ao final do nosso culto. Então, lembrando sempre, nós estamos na campanha dos banheiros. Não deixe de contribuir, também não deixe de contribuir também para as cestas básicas. A igreja continua realizando o trabalho das cestas básicas. Continue a orar pela vida da nossa igreja filha, Semear. E participando das suas atividades através da internet. Nós, todos os domingos, às 10h30, através do Instagram e do Facebook, tá bom? Também nós estamos presentes igualmente no Facebook, no Instagram e também no nosso YouTube. Você pode participar também dos nossos trabalhos. Eu sinto muita falta na hora dos avisos, não poder falar assim, olha, a igreja na sua casa, você é na casa de fulano e tal, né? Eu sinto falta dos trabalhos. Quinta-feira nós estamos com o estudo, então sempre às 19 horas eu entro no ar online para levar a mensagem e sempre que é possível a gente também leva um louvor. Então nós estamos estudando lá Filipenses. Então todas as quintas-feiras às 19 horas temos ali o estudo bíblico. Então os trabalhos da igreja do meio de semana em parte estão acontecendo. Também nós temos as salas de oração, lembrando sempre, durante a semana nos reunimos em grupos de 4 em oração e oramos pelos pedidos que aqui são apresentados. Nessa hora, nós queremos apresentar aqui alguns pedidos. O nosso irmão Edivan, ele perdeu o papai, o seu Pedro, né? Perdeu o papai essa semana. Então, que Deus esteja consolando a família. Ele pede oração por ele, pela família dele. Pede oração também, agradece pelo sobrinho dele, que nós oramos, está melhor. Ele me apresentou uma lista que agora que eu não tive como transcrever, né? Foi em áudio. Mas nós colocamos agora no altar do Senhor. O Diego sempre pede pelo pé dele, também vamos permanecer orando. Mais algum irmão? Diga, Romildo. Você sofreu uma tentativa de assalto, uma moto te perseguiu de madrugada. O seu filho. Graças a Deus. O luto é o marido de quem que faleceu? É sua prima, tá. Entendi. Vocês pensar assim, pastor, você não está entendendo nada, ele está de máscara, você não está conseguindo fazer leitura labial, eu consigo enxergar além da máscara. Mas eu escutei ele sim. Então, vamos orar. Então, uma menina do nosso lado ali, do lado da Larissa, seja muito bem-vinda. Larissa quer apresentar? Sua amiga, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Bom? Agradecer pelo Fábio. Amém. E o Neilton pede oração por ele, porque ele vai ter uma audiência trabalhista, né? Amém. Família lutada de um amigo do presbítero Paulo faleceu de Covid. Tá bom? Continuar orando pelo nosso Brasil, todas as coisas. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Deuclenir ao piano. Peguei você de surpresa, porque o Tríplice Amém da Recorda, porque, mó tempão. Hoje uma adolescente, minha filha, me chamou a atenção. Falei, pai, quanto tempo não canta o Tríplice Amém? Foi uma adolescente aí, minha filha, que falou esse negócio. Mas tá certíssima. Quanto tempo a gente não canta, né? Tríplice Amém. Eu vou orar. Você tem uma semana abençoada.
Uma segunda-feira animada, na presença do Senhor nosso Deus. Então, oro, depois nós temos o tríplice amém, tá bom? A bênção, o tríplice amém e o pós-lúdio. Ó Deus, nos colocamos no teu altar. Receba, Senhor Deus, os motivos de oração que aqui narramos, os recebidos, ó Deus, através do WhatsApp, os motivos, ó Pai, de oração que foram escritos no Facebook, os que foram falados aqui no meio da igreja. Queremos, ó Pai, entregar a Ti como uma oferta de fé, porque nós cremos que somente o Senhor pode receber a nossa oração, somente o Senhor pode trazer solução, somente o Senhor pode devolver a paz aos nossos corações. Visita, Senhor Deus, a cada motivo, aqueles, ó Deus, que choram pelos seus perdidos, pelos seus mortos, aqueles, ó Deus, que vão enfrentar alguma causa, aqueles, Senhor Deus, que te agradece por um livramento, aquele, Senhor Deus, que lembra da enfermidade de algum querido, de algum parente. Te pedimos, Pai eterno, pelo nosso Brasil, por essa situação que estamos vivendo. Pedimos, Pai querido, que o Senhor dê sabedoria tanto aos cientistas, quanto também às autoridades, e que possamos ver muito em breve a vida ao normal, e que esse chamado novo normal traga para nós mudança, possamos mudar, rever tantas coisas erradas que como humanos temos feito, praticado. Em especial, ó Deus, a nossa negligência para com os outros, com os necessitados. Mas, meu querido, despede-nos em paz, leva-nos em segurança para os nossos lares, e que tenhamos uma semana abençoadíssima, uma segunda-feira animada, na Tua presença, para a glória do Teu santo nome. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, o poder e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Ele tá com saudade no moto da escola dominical, gente. Depois vocês falam pra ele, escola dominical, ensino, educação e evangelização. Amém. Som. Eu quero bater papo na hora de cantar o pós-lúdio. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofender. Não nos deixe cair em provações severas, mas livrai-nos do mal. Venha o Teu reino,
teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ouve. Digamos em ti, não nos deixe cair em provações severas, mas livrai-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória, diga, são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Glória a Deus, uma boa semana para todos vocês. Deus abençoe.